eu posso acompanhar por aqui e passando por aqui também, tá? Então, mas enquanto nós estamos acertando aqui, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 8, versículos de 1 a 29. Josué, capítulo 8, versículos de 1 a 29. E a pergunta que nós vamos tentar responder agora, nessa última palestra desse nosso retiro, é: o que vem depois do arrependimento? O que vem depois do arrependimento? Abri o negócio errado aqui. Deixa eu voltar aqui, Aqui, pronto. Muito bem. Irmãos, no capítulo 7, nós encontramos como Deus se voltou contra o seu povo por causa do pecado de um homem. E conforme os irmãos já lembraram aqui, como a desobediência de um único homem trouxe derrota para todos. A disciplina, então, de Deus foi aplicada e a ira de Deus desviou-se do seu povo. Já no capítulo 8, nós temos o relato de como Deus, favorável ao seu povo, deu a vitória sobre a mesma cidade que no capítulo 7 os hebreus já haviam sofrido derrota. A cidade, qual o nome da cidade mesmo? Ai, não é? Pois é. Os 40 a mais vão saber que eu estou falando aqui, né? Ai, toda vez que sentir uma dor vai lembrar dessa história. Ai. Depois de a primeira derrota, qual foi o sentimento? Porque José fez ai. Irmãos, muitos de nós, por causa das tentações, nós caímos em pecado. Alguém que não pecou essa semana? Pensei que a Antônia fosse levantar a mão. Falei, vamos fazer um altar para ela, né? Irmãos, muitos de nós caímos em pecado. E creio que todo cristão já se perguntou alguma vez: será que Deus, de fato, me perdoou? Ou será que Ele vai me perdoar outra vez? Ou ainda, será que mereço ser aceito por Deus depois de tudo que fiz? Existem alguns que têm essa forte sensação de indignidade perante o Senhor. Cometeu, caiu em pecado, então Deus não vai me aceitar, eu não posso fazer mais nada, eu sou o pior de todos os homens, e fica nutrindo essa angústia no coração e sofrendo com essa sensação. O relato que nós vamos ver aqui, que nós encontramos no capítulo 8 de Josué, esse relato vai apresentar uma ação poderosa do Senhor em favor do povo de Israel, após o desastre ocorrido lá na cidade de Ai. Então, Josué, capítulo 8, deixe-me ler com os irmãos os versículos 1 e 2. O texto vai dizer assim: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Deus está dizendo: olha, vocês agora sim vão lá em direção a Ai, ataquem Ai, estou abençoando vocês. Agora vocês vão poder lançar a mão lá dos despojos ou despojos, eu não sei bem, eu acho que é despojos, mas eu consigo falando
não consigo falar, falo despojos, mas você sabe o que é, não é? Muito bem. E o que é, pastor Leão? Despojos. Eu preciso acostumar com isso na minha cabeça. Então, eles deveriam atacar de surpresa, numa emboscada. É isso que está sendo narrado aqui, por trás da cidade. E o planejamento do ataque está lá em Josué, mesmo capítulo 8, a partir do versículo 3. Olha só a estratégia usada aqui. Acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Observe que não está levando só 2 ou 3 mil homens. Toda a gente de guerra. O Senhor está abençoando. Eles não estão subestimando a pequena força do exército de Ai, conforme tinha acontecido antes. E escolheu Josué 30 mil homens valentes e valorosos e enviou-os de noite. E lhes deu ordem, dizendo: olhai, poreis emboscadas a cidade, por detrás da cidade não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos achegaremos à cidade, e será que quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará na nossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vou-lo tenho mandado. Essa é a estratégia. Nesse tempo, nós encontramos esses detalhes de como deveria ser o ataque à cidade de Ai. Uma estratégia muito simples, mas tremendamente eficiente, né? 30 mil homens ficariam por detrás da cidade ao lado esquerdo. O livro do pastor Hernandes Augusto Rodrigues Lopes, né, a Conquista de Terra Prometida, diz que lá havia uma pedreira. Eu acredito que seja não uma pedreira, porque pedreira, para aqui no nosso conhecimento, é o local onde se extrai pedras, não é isso? Mas eu acredito que lá tenha sido um local de muitas pedras, pedras altas, que poderiam fazer com que os soldados lá de Josué ficassem escondidos e eles não fossem percebidos. Eles foram para lá durante a noite, mas mesmo assim tinha vigias. Então eles conseguiram se esconder lá. Então os soldados atrás da cidade, mais para o lado esquerdo, no local onde se mostrava bom, né? Para isso, e Josué iria com o restante dos soldados lá para as campinas de frente para a cidade. E no tempo certo, eles avançariam contra a cidade. Estou entendendo, irmão? Para que aqueles homens da cidade, eles fossem atacá-los. Observe que Josué, ele está usando aquilo que eles viveram antes. Porque, aliás, Deus está dizendo para Josué dessa forma. A estratégia está vindo do próprio Deus. Aqueles homens da cidade iam pensar o seguinte, de acordo com a estratégia: não, eles fugiram de nós, eles vão fugir de novo. Entende? Da outra vez nós perseguimos, eles fugiram, eles vão fugir de novo. Isso, estava imaginando e projetando, né, que isso iria acontecer. Então, outros 30 mil, eles ficaram de emboscada para tomar a cidade. Fala comigo, a partir do versículo 9. Deixa que o texto conte a história para você. Assim, Josué os enviou e eles se foram à emboscada. E ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo.
E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel, chamou os líderes, agora, diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram em frente da cidade e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai, entendendo? Então havia um vale entre onde Josué estava acampado e Ai, uma parte do exército estava por trás da cidade, ele está lá, ele está ordenando o ataque de frente para a cidade. Estou conseguindo acompanhar, imaginar, use a sua imaginação, né? Para perceber como é que essa cena está sendo construída. Versículo 12, não é isso? É isso mesmo, é 12, né? E tomou também alguns 5.000 homens e pô-los entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. E puseram ao povo todo o arraial que estava ao norte da cidade e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do povo, ou seja, todo mundo tomou a sua posição. Os que estavam por trás da cidade, mais à esquerda, e os que estavam na frente da cidade, e um vale no meio. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram. Estão animados agora, derrotamos a primeira vez, vamos derrotar a segunda vez. E eles se apressaram e levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. 15. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho deserto. Eles simularam uma derrota. Aquele povo que estava atacando a cidade no vale, da Campina, vieram os soldados de Ai e eles então simularam uma derrota e fugiram. Entende? Muito interessante. Versículo 16, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram Josué e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram Israel. Perceberam que nessa estratégia, a cidade ficou desamparada? A cidade ficou desprotegida? Cadê meu martelo? Ah, está ali o meu martelo. É o pastor, entendeu? É o pastor. Cuidado que vai... Você que está com o olhinho fechado, não é hora de orar, não. Agora é hora de prestar atenção. Tá? Cuidado, eu trouxe os outros ordens, né? Aqui, tá? Os outros soldados lá do... Esse martelo voa e mira certeiro, né? Como é que é a cidade onde torna? Esqueci o nome. Gente, vocês não... Só eu que vejo. A cidade lá. Asgard, exatamente. E a terra é Midgard. Cultura inútil, mas tudo bem. Então vamos voltar para o que interessa. O versículo 16. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir. E seguiram Josué e foram atraídos da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após a Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Irmãos, Israel, povo de Israel, povo hebreu, eles seguiram as instruções de Deus ao pé da letra. Fizeram realmente aquilo que Deus havia ordenado como estratégia. Olha o versículo 18. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Era um sinal aqui, certo? Era um sinal.
19. Então a emboscada, lembra de emboscada que estava por trás da cidade? Se levantou do seu lugar apressadamente e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e a tomaram e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. Olha que resultado diferente quando o povo tem a presença de Deus e segue estritamente as instruções do Senhor. É interessante você notar aqui nesse texto, conforme nós vimos no início, que Deus apareceu a Josué no meio da batalha. Deus está aparecendo aqui agora falando, olha, estende sua lança lá em direção à cidade. Talvez tenha sido uma voz, talvez tenha sido uma visão, mas antes da guerra contra Jericó, Deus surgiu na forma de um homem preparado para a guerra. E possivelmente ele tenha aparecido dessa mesma forma. Quem foi esse homem preparado para a guerra que surgiu para Josué antes da conquista de Jericó? Quem foi? O próprio Senhor. É Jesus ali, pré-encarnado, podemos dizer assim, aparecendo ali para estimular Josué, trocar uma ideia de Josué e ajudar Josué nas suas pelejas. O Senhor queria deixar claro que, de fato, era ele que estava no comando. Se Israel seguisse suas orientações, essa vitória que eles conquistariam seria a vitória dele. Porque o segredo de Israel era o Senhor. Não era a estratégia muito bem feita, simples, mas muito bem feita, mas era o Senhor. Essa era a força de Israel, era o favor de Deus para a nação. Essa era a razão da força de Israel. Irmãos, desse ponto em diante, nós temos então a derrota dos soldados de Ai. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, a partir do versículo 20. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. Imagina, estão lá lutando, de repente eles olham para trás, a cidade está incendiada, pegando fogo. Mais fumaça do que aquela que sai da sauna. Né? Tem muita fumaça. Não é calor maior também, né, irmão? Graças a Deus. Então olharam, eis que a fumaça da cidade subia ao céu e não tiveram lugar para fugirem para uma parte, nem outra, estavam no meio. Porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Presta atenção, aqueles soldados já podiam voltar para a cidade? Não, a cidade estava sendo atacada. Aquele povo que estava, os soldados de Josué que estavam perseguindo, eles se voltaram. Eles ficaram no meio ali. Completamente cercados. 21. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tomaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte. E feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai, tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos, observe a repetição de todos aqui, ou seja, é todos, não é todos mesmo, não é somente alguns, não somente os capitães, mas toda a cidade sofreu nas mãos do exército. Havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e a puseram ao fio da espada. Versículo 25.
E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Agora sim, eles podiam lançar a mão daquelas riquezas. Certo, irmão? Estão acompanhando aí? Tranquilo? Ok? 28. Queimou, pois, Josué a cidade de Ai e a tornou num montão perpétuo. Aqui mais um monumento aqui, né? Em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro e o lançaram à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. Você pode dizer amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor, irmão. Às vezes a gente lê esses textos assim, fica incomodado, mas está lá na Bíblia. E se está na Bíblia, é para o nosso proveito, né? Vai ver um pouco sobre isso. Muito bem, então, o rei de Ai é preso e executado por enforcamento, assim que termina esse texto, na presença de todo o povo. Até quando? Quando que o rei de Ai foi tirado? Até o pôr do sol. Eles estavam seguindo uma determinação da lei de Moisés. Vai lá em Deuteronômio capítulo 21, deixa um dedo aí nesse texto, vai em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Olha o que está escrito ali nesse texto. Pode ler ao que encontrar? Deuteronômio 21, 23. Por gentileza. Seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus dá em herança. Perceberam? Você está conseguindo criar uma correlação aqui na sua mente? Quem também foi pendurado no madeiro? Vai lá em... Lê para mim, minha irmã. Gálatas 3:13. 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Muito bem. Acorda, gente. Acorda aí, minha irmã. Não resista ao sono, tá? 3:13. Gálatas 3:13. Irmãos, preste atenção, por favor. Eu sei que o soninho bate, mas esses momentos são singulares, né? Cristo se fez maldição por nós. Esse texto de Gálatas 3 está fazendo referência a Deuteronômio 21. E é uma prática que está sendo exercida lá no livro de Josué. Entende? Se você se lembra bem, e isso é muito próprio para a época da Páscoa, os soldados romanos receberam ordem de quebrarem as pernas daqueles homens que estavam sendo crucificados. Qual a intenção de quebrar as pernas daqueles homens crucificados? Morrerem mais rápido. E aí eu sei uma coisa das pernas, morreriam sufocados na cruz mais rápido. Perfeito. Aquelas dores da crucificação eram excruciantes, mas eles usavam mesmo aquele prego transpassando os pés juntos, transpassando, eles apoiavam os pés, levantavam um pouquinho para respirar e abaixavam. Essa era a forma que eles respiravam. Quando quebrava as pernas do crucificado, ele não conseguia mais levantar, obviamente,
ele não conseguiria respirar e morreria. E Jesus, então, teve as pernas quebradas. Não teve. Por quê? Exatamente. Quando eles chegaram lá, Jesus já havia morrido. Porque havia uma profecia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Sim, eles até espantaram, mas já está morto. Sim, Jesus resolveu entregar a vida. Eu entrego. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele entregou. Não foi a morte que tirou a vida dele. Percebe isso, a diferença? Ele entregou a vida, por isso que não precisou ter os pés quebrados. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui. Talvez essa pergunta que a gente poderia fazer, vou avançar um pouquinho. Avançando. Pastor, ok. Pois não, meu irmão? Se a gente ler esse texto aqui, talvez a gente possa pensar, nossa, mas Deus agiu com maldade, né? Isso. Porque ele confiar e as suas contas mataram 12 mil mulheres, todos, crianças, mulheres, todos, né? até Chihuahua, que é chato pra caramba. Ele age com isso, mais com maldade. Então, eu vou falar sobre isso aqui agora. Não tira meu pão, não, por favor. Não vou. Pois é bom que reforça bem. Irmãos, as guerras do Antigo Testamento versus os atentados terroristas do século XXI. Existe diferença? Espera aí, um mata, o outro mata também. Então, será que Deus e Maomé tem tanto a ver assim um com o outro? Será que essas ações de dizimar cidades por ordem de Deus tem muita diferença com o fato de nós termos terroristas hoje em dia eliminando pessoas, matando e procurando matar o maior número de pessoas possíveis? Por que Deus mandou eliminar todos os moradores de Ai, incluindo mulheres e crianças? Pergunta importante, porque nós temos religiões hoje e ela está sendo a base dessa religião de domínio mesmo. Ela se expande para dominar. O Brasil está sendo, aos poucos, tomado pelo Islã. Creia nisso. Isso está acontecendo. A Europa já está, né? E o Brasil está a passos largos, sendo tomado pelo Irã com apoio governamental, por sinal, né? Mas será que existe diferença? Irmãos, em primeiro lugar, a diferença entre uma guerra e uma bomba covardemente detonada. A diferença entre guerra e bomba covardemente detonada. Você não acha que tem diferença, não? Sim ou não? Ok. Eu chamei para a guerra lá, existia muita briga entre famílias antigamente. Então, a minha família Silva está lá em guerra contra a família Silveira. Certo? Estamos em guerra. Vamos lutar. Então, vamos pegar nosso bacamarte, não é igual a família Buscapé, não é? Pega o bacamarte e vamos... né? Ok. É uma guerra. Agora, é diferente de eu chegar lá, eu sei que eles vão estar em determinado restaurante e vou colocar uma bomba lá, eu vou estar longe e eles vão morrer lá. Percebe a diferença? Na guerra há um confronto direto. Deus não mandou o povo de Israel atacar povos pacíficos. Deus não manda terroristas
atacar povos pacíficos. O que acontece é que nessa história, e vai continuar durante o período histórico da Bíblia, é o povo de Deus enganjado numa guerra. É uma situação de guerra. Você sabe quem é o inimigo? Você sabe que ele vai te atacar. Aquela cidade está olhando os inimigos vindo, só que eles foram mais hábeis, mais sábios. Eles fizeram uma emboscada. Esses povos que foram conquistados, se não me engano, foram 10 nações ali de Canaã, todos eles tinham oportunidade de se defender. Agora, no ataque terrorista, as pessoas têm facilidade de se defender? Uma outra diferença é que o nosso Deus, de acordo com a Escritura, é o Senhor da vida e da morte, de acordo com a sua vontade. Deus havia dado a terra a Abraão, Isaque e Jacó, mas aquela terra estava contaminada pela presença daqueles povos pagãos idólatras que não conheciam a Deus. Eles haviam sido expostos à revelação de Deus até mesmo pela natureza, conforme Paulo faz essa defesa lá em Romanos capítulo 1. Por isso são inexcusáveis. Os eternos atributos de Deus estão sendo revelados. Eles são inexcusáveis. Eles se rebelaram contra o Criador a ponto de queimar os próprios filhos em sacrifício a deuses falsos. Deus estava usando a nação de Israel como chicote para punir os habitantes daquela terra. Estão entendendo? Ação disciplinar de Deus. Esse, irmão, é o juízo de Deus, né? Sendo aplicado aí. Pode falar, meu irmão. O limite da maldade, esse é o versículo que fala sobre isso, havia sido completado. Sim. A sociedade corrompida. Foram 500 anos que Deus esperou para que aquele povo se arrependesse. Eles completaram a taça da ira de Deus. Deus, então, agora está agindo com o seu juízo. Estão entendendo, irmãos? Sim, ok. Como é que isso funciona atualmente? Como é que isso funciona com o povo de Deus hoje? Irmãos, o reino de Deus não está mais restrito a uma nação. Hoje, nós somos chamados para um outro tipo de guerra. Qual é essa guerra, irmão? Guerra espiritual. Lá em Efésios, capítulo 6, fala a respeito dessa guerra. A nossa luta é uma luta de natureza espiritual para livrar as pessoas do domínio de Satanás, do reino das trevas, para libertar os cativos, para trazê-los para o reino da luz, para o reino do perdão e do amor de Jesus Cristo. Essa é a nossa batalha hoje em dia. Essa é a guerra. Nós não podemos lutar uns contra os outros. Nós não devemos ficar preocupando de lutar até mesmo contra o incrédulo. A nossa luta deve ser contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim? Ok? Tem uma... Deixa eu seguir um pouco mais, eu estou adiantando aqui para que não demore tanto, né? Mas não consigo evitar. Tem uma chamada de atenção, hein? Além de Salmos e Provérbios. Às vezes as pessoas começam a ler a Bíblia. Eu não vou ler isso aqui, não. Olha, isso daqui está me incomodando. Eu vou ler Salmos, vou ler Provérbios e depois eu pulo lá para o Novo Testamento. Eu não vou ler essas passagens difíceis. Mas olha lá, Romanos capítulo 15, versículo 4. Por favor, alguém se coloque em pé e leia essa passagem. Romanos capítulo 15, versículo 4. Outra pessoa, abre 2 Timóteo 3, versículos 16
e 17. Por favor, se coloque em pé aí, Romanos 15, 4 e leia. Isso. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quem escreveu isso? Quem escreveu esse texto? Paulo. Ele já tinha a Bíblia na mão, irmão? Então, que escrituras é essa que ele se refere? É o Antigo Testamento. Ele está dizendo que tudo aquilo que foi escrito para o nosso proveito. Tudo. Engloba tudo. Inclusive as passagens difíceis. Sim? Tem coisas complicadas na Bíblia de se entender? Tem lutas que a gente tem no texto bíblico e fica lutando. Não é mesmo, pastor? Então, só eu que passo por essas crises. Não é verdade? Tem lutas que a gente, enquanto o texto, meu Deus, não estou entendendo. Meu Deus, às vezes demora muito tempo até conseguir realmente entender o sentido do texto. Agora, 2 Timóteo 3, 16 e 17, quem vai poder ler para mim, por gentileza? Pois não, minha irmã? A primeira vez em que fiz a minha defesa, ninguém ficou comigo. Não, é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Sim. Porque toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E por isso, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todas as coisas. Muito bem. Toda a Escritura ou somente uma parte da Escritura, irmão? Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para corrigir a justiça, não é isso? É proveitosa. É útil para você. Entende? Então, por favor, não menospreze o Antigo Testamento. Não menospreze algumas passagens bíblicas. Deus tem algo a te ensinar ali. Algumas coisas que nós podemos aprender também nesse texto. Pecar é tomar antes do tempo aquilo que Deus lhe dará no tempo certo. O que Acã fez? Ele tomou antes do tempo aquilo que Deus daria no tempo certo. Agora era o tempo de lançar mão do ouro, da prata, dos animais, certo? Das riquezas daquela cidade. Acã se precipitou, irmãos. Ele receberia talvez até mais, possivelmente mais, se tivesse esperado o tempo certo. Irmãos, quando as pessoas se apossam de alguma coisa antes do tempo, de maneira errada e com a pessoa errada, então há pecado. Exemplos. Jovens que querem experimentar o sexo antes do tempo. Isso é correto, irmão? Isso é querer tomar antes do tempo aquilo que Deus lhe dará no tempo certo. Há um tempo certo. Porque se faz isso fora do seu tempo, é pecado. E as consequências, nós já vimos ontem, né? Que as consequências do pecado, Deus nos perdoa, mas muitas vezes sofremos as consequências do pecado. Comerciante que se desvia, né? Que toma atalhos desonestos para enriquecer. Ele não está tendo paciência de esperar o tempo de Deus. Ou então aquele empregado que usa de meios errados para tentar se promover, né? De alguma forma, para aparecer, para tentar se destacar. E não estou entendendo, irmão. É tentar tomar de Deus algo que Deus vai dar no tempo certo, mas a pessoa quer tomar agora. Isso é pecado. E isso traz consequências terríveis. Se nós esperarmos o tempo de Deus, nós vamos
receber o que desejamos, mas de forma correta. Vou fazer uma pergunta aqui muito discreta. Você pode se manifestar? Não, não vou fazer essa pergunta. Não vou não, porque pode constranger quem não vai. Então vou falar de mim. É melhor, né? De mim. Eu casei novinho com 29 anos. Bem novinho, podia ter aguentado mais um pouco, né? Mas eu só tive aquilo que Deus me daria no tempo certo depois do casamento. E era difícil. Não fica mais fácil, não, tá? E era difícil, entende? Temos aqui outras pessoas também, né? Nesse sentido. Esperar o tempo certo. Eu quero ganhar muito. Espera, rapaz. Eu quero conquistar. Deus vai dar no tempo certo aquilo que Ele quer para você. Ele vai dar no tempo certo. Um segundo princípio, tem outras coisas para falar, mas eu quero avançar um pouco. Deus não guarda rancor do seu povo após a confissão, admissão e eliminação do pecado. Irmãos, enquanto o pecado de Acã não havia sido resolvido, confrontado e eliminado, a ira do Senhor estava sobre o povo. Mas uma vez que tudo foi descoberto e o pecado foi confrontado e foi solucionado, eliminado, Deus perdoou Israel. Irmãos, não significa que Deus faz vistas grossas, é assim que se fala, em relação ao nosso pecado. Mas eu acho que é sugestivo que depois da tomada da cidade de Ai, o que Josué faz? Ele levanta um altar e ali ele sacrifica animais, derramando sangue, um sangue de sacrifício que aponta para o sangue do Messias, do Cordeiro de Deus, que é a base pelo qual nós também temos os nossos pecados perdoados. Deus não mais imputa o pecado perdoado ao seu povo. Irmãos, não poucas vezes, mesmo depois de termos os nossos pecados perdoados, nós nos perguntamos se Deus realmente nos perdoou. Deus realmente me perdoou? Eu espero que esse capítulo 8 responda a essa indagação. Você deve confiar nas promessas de Deus a respeito do perdão. Quando Deus perdoa, de fato. Ok? Outra lição que nós podemos tirar: Deus frequentemente nos leva de volta ao lugar onde fomos derrotados, para que aprendamos a fazer as coisas de forma certa. Nem todas as vezes nós teremos a possibilidade de não mais retornar àquele lugar onde o pecado estava ali, onde nós fomos estimulados ao pecar. Deus mandou que Josué e o seu povo voltassem à cidade de Ai, mas agora para lutar de forma correta, como ele queria. Deus os mandou voltar a Ai, a fim de ultrapassarem esse obstáculo. Qual o objetivo de Deus com isso? É nos ensinar a vencer o pecado. A nossa tendência é fugir dos desafios que Deus muitas vezes nos apresenta. Não é fugir do pecado, fugir do desafio. Nós optamos por nos afastar, por exemplo, de uma relação, porque dói mais consertar uma relação do que se afastar, entende? Lutar pela relação. Então, o que eu prefiro? Não está dando certo, a pessoa não quer, o que a gente faz? Se afasta. Nós decidimos fugir de uma situação porque sabemos que ali haverá tensões, haverá desconforto. O que nós queremos é facilidade.
Por isso que nós não queremos fugir de situações que venham nos tirar desse momento. Mas Deus frequentemente nos leva ao local de derrota. E Deus diz assim: agora você vai de novo, só que do jeito certo. Você tem de superar e aprender a fazer do jeito certo. Precisamos, um terceiro ensinamento, precisamos do poder de Deus, mesmo para os menores obstáculos. Senhor, deixa comigo, isso aqui eu dou conta. Deixa comigo, Senhor. É igual aquela pintazinha que aparece. É superficial, não tem problema, deixa que eu dou conta. Né? Ou então vai ao médico, o médico não tem que tirar. Aí quando tira, percebe que tem um enraizamento, né, profundo. E às vezes o corte precisa ser profundo para tirar aquela coisa lá das costas de alguém. Aí tinha quantos moradores mesmo, se você lembra? 12 mil moradores. Enquanto só o exército de Faraó tinha... Oi, Faraó, sai do Egito. Né? Só o exército de Josué tinha quantos? 30 mil. Da primeira vez eles menosprezaram, sim. Da segunda vez eles ouviram Deus. Eles ouviram Deus. O povo precisava entender que precisava de Deus, mesmo que o obstáculo não seja tão grande. Deus é o segredo da nossa vitória. Deixa eu repetir. Deus é o segredo da nossa vitória. E esse capítulo 8 quer nos ensinar isso. Mesmo para os menores obstáculos, precisamos da ajuda de Deus. Como o irmão Darcy sempre nos lembra, João capítulo 15, versículo 5. Você já deve saber de cor. Sem mim, nada podeis fazer. Nada envolve tudo, né? Sem mim, nós não podemos fazer nada. É isso que Jesus está dizendo aí. Irmãos, a autossuficiência é um problema que todos nós temos. O irmão Rogério, de vez em quando, lembra aquela experiência dos milagres que nós ouvimos, né, irmão Fabiano? Também outros irmãos, irmão Elisete estava lá, quem mais estava lá? Vitério, pastor Leonardo, Sirlene. Por quê? Um irmão de uma grande igreja lá no Nordeste do Brasil foi à África do Sul, porque estavam acontecendo coisas maravilhosas lá naquela região. Milagres estavam acontecendo sem que as pessoas precisassem marcar data de horário para acontecer. Naturalmente estavam acontecendo. E as pessoas, quando veem esse tipo de movimento, a primeira coisa que pensa tem que acontecer na minha igreja também. Eu vou levar esse modelo lá para a igreja. Não é? E ele chegou, então, o pastor da igreja dele, um pastor renomado, né? Bem com essa nossa denominação. Ele falou, então, pastor, por que acontece lá e não acontece aqui? Se não me engano, não lembro detalhes da história, ele retornou lá para a África do Sul e foi conversar lá com o líder. E ele, então, perguntou por que as coisas estão acontecendo aqui. E ele disse, aqui nós só temos Deus. Palavra interessante. Aqui nós só temos Deus. Lá na igreja, aí ele vai entender que na igreja que ele fazia parte, tinha tudo, é uma grande igreja. Tudo, todos os recursos. Pessoas bonitas, inteligentes,
falam bem, capacitadas, têm toda a aparelhagem, milhares, talvez milhões de reais em recursos gastos para ter um culto produtivo e pau. E as coisas não aconteciam do mesmo jeito que lá na África do Sul. Por quê? Porque lá eles só tinham Deus. Eles aprenderam que a suficiência é o próprio Deus. E quando nós temos recursos, irmãos, nós começamos a confiar nos recursos das pessoas. E achamos até que sem esses recursos a gente não pode. Que é um engano diabólico até. O que nós precisamos, irmãos, para a vitória? De Deus. Não precisamos de mais nada. Ter comunhão com Deus é o segredo de uma vida vitoriosa neste mundo. Volta a falar, olha para mim aqui, por favor. Você que está com a cabeça baixa, está acordado, mas olhe para mim. Ter comunhão com Deus é o segredo de uma vida vitoriosa neste mundo. Por isso, não abra mão dessa comunhão. E um último princípio, que eu gostaria que nós estivéssemos vendo nessa manhã, Deus nem sempre dá a vitória da mesma forma. Deus nem sempre dá a vitória da mesma forma. Para a cidade de Jericó, a estratégia foi: coloque os homens armados na frente, com armas de ataque, com catapultas, com flechas, certo? Por trás veio os homens só com armas na mão. Na cidade de Jericó. Não foi assim, não? Será que eu estou lendo o livro errado? Só trombeta. Ah, foi só trombeta. O que eles fizeram? Rodear a cidade. Tinha mulher lá também, tá? Rodeando. Só no 7º dia. Oi? Só no 7º dia. Mas rodearam a cidade. Rodearam a cidade quantas vezes? Uma vez a cada dia, no 7º dia, rodearam 7 vezes. Aí depois eles começaram a, com a ordem de Deus, as trombetas falaram, começaram a gritar. Aí que muitos vão dizer o que houveria um terremoto. Irmãos, caiu tudo. Mesmo que tivesse sido um terremoto, vamos supor que vocês não acreditam que não tenha sido. Mesmo que tivesse sido um terremoto, ou então já estavam tão avançados que usavam armas sônicas, né? Já tem, que é um armamento novo que está sendo usado, arma sônica, isso já existe. Bom, mas não é isso não, tá, gente? Estou viajando aqui porque eu sou o pastor, né? Eu sou pastor daquelas viajadas de super-herói. Mas olha só, presta atenção. Mesmo que tivesse sido terremoto, mas aconteceu no momento que o povo grita, mesmo que tivesse sido, entende isso, irmão? Na cidade de Ai, houve uma estratégia completamente diferente. Houve uma emboscada e uma simulação de derrota. Completamente diferente. Por isso, irmãos, nós precisamos estar abertos para o fato de Deus nem sempre agir da mesma maneira. Ah, Deus vai agir assim na vida da irmã Lourdes. Deus agiu de uma forma. Ah, Deus vai agir da mesma forma na vida da irmã Débora. É assim que acontece? Não é. Deus agiu assim com aquele povo lá no passado. Da mesma forma Deus vai agir hoje? Não é. Uma coisa que deu certo em Jericó não serve para Ai. Uma coisa que deu certo em Jericó não serve para Ai. Nós precisamos estar abertos também para entender como Deus está nos guiando nestes tempos, para que nós sejamos, de fato, relevantes ao propósito do Senhor. Caso contrário, nós estaremos respondendo perguntas que ninguém está fazendo.
e trazendo uma mensagem que não fala a linguagem do povo. Os princípios continuam os mesmos, mas as estratégias são diferentes. Eu acho interessante quando eu leio livros antigos que falam sobre evangelização, aquela estratégia da década de 60, em sua grande maioria, não serve para os dias de hoje. Naquela época eu me lembro que eu vivi, já estava no finalzinho de 60, início de 70, a gente batia na casa das pessoas. As pessoas chamavam, você sentava com ela e falava do plano de salvação. Hoje em dia, está fácil. Nem lá onde você trabalha, está lá fazendo. Não está fácil. Entende isso, irmão? Então, nós precisamos entender de Deus o que fazer. Precisamos nos lançar para a batalha da forma como Deus deseja. Mas, se houver comprometimento com as verdades centrais do Evangelho, se não mexermos naquilo que é inegociável, há um campo vasto para atitudes, ações, estratégias de maneiras diferentes, pelas quais nós podemos levar avante a mensagem de salvação dos nossos dias. Existem questões inegociáveis. Isso não se pode mexer. Mas existe também um campo vasto em que a gente possa atuar observando a estratégia de Deus para aquela batalha. Irmãos, estão comigo? Membros da IBENS aqui estão entendendo a proposta aqui? Conclusão e aplicações. Vamos falar uba, não fala uba, não, tá? Ah, muito obrigado. Esse casal é uma bênção. Muito bem. Primeiro, pecar é tomar antes do tempo aquilo que Deus dará no tempo certo. Vamos falar juntos? Pecar é tomar antes do tempo aquilo que Deus dará no tempo certo. Irmão, se você souber esperar e fazer tudo de forma correta, você então vai desfrutar daquilo que você deseja com alegria e mais ainda com a consciência tranquila. Sim? Uma segunda aplicação aí. Aos que pecaram e caíram, mas já buscaram a Deus, confiem nas promessas de Deus e não duvidem do seu perdão. Por gentileza, abram a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Depois do livro de Jonas, está na Bíblia, tá? O livro de Miqueias, tá, gente? Acredite. Tem lá, tá? Miqueias. Eita. Capítulo 7, versículos 18 e 19. Amém ou misericórdia? Então, eu espero mais um pouquinho. E é verdade, mas eu voltei aqui sem querer. Página 970. Depende da Bíblia, né? É isso que eu ia falar. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Então, entre Jonas e Naum, que também está na Bíblia. Amém, irmão? Conseguiram ler? Ok. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Vou ler na minha versão, acompanhe na sua versão. Quem, ó Deus, isso está certo. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade
e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Conforme diz o pastor Augusto, o problema é que Augusto tem vara de pescar. E começa a querer pescar lá, pecado. Então, Deus lançou os pecados na profundeza do mar, quebra essa vara, meu irmão, né? Quebra a vara de pescar, não pesque mais. Mas saiba, assim, que Deus perdoa. Uma vez que nós pedimos perdão a Deus, uma vez que nós entregamos a Ele a nossa iniquidade, então basta crer no seu perdão. É claro que existem consequências. Conforme nós já aprendemos, Deus não nos livra das consequências, mas Ele vai nos livrar da culpa do pecado. Sim? Então, para quem se vê derrotado no mesmo lugar e pelo mesmo inimigo, a solução não é fugir. É uma terceira conclusão ou aplicação aqui. Para quem se vê derrotado no mesmo lugar e pelo mesmo inimigo, a solução não é fugir. A saída é enfrentar o pecado de maneira correta. Se Deus e sua graça estiverem ao seu lado, você vencerá pelas promessas dele. Sim? Amém, irmãos? Sim? Vocês foram abençoados com essas palestras? Amém. Eu espero que sim, né? Coloque em pé, por gentileza. Pai, eu sei que muitas vezes a nossa concentração começa a ficar prejudicada. Às vezes nós não conseguimos pegar todas as palavras que foram ditas, mas também sabemos que o Teu Santo Espírito é capaz de pegar mesmo aquelas poucas palavras que foram ouvidas com atenção e fazer a obra através delas. Ajude, ó Deus, o Teu povo, ajude a nossa igreja, ajude a entender que vivemos tempos de batalha, mas precisamos batalhar da forma correta, sabendo que Tu estás sempre ao nosso lado e que a nossa batalha precisa ser travada de acordo com a Sua vontade, do Seu modo, com as estratégias vindas de Ti, ó Pai. Ó Senhor, que não tenhamos pressa em recebermos qualquer tipo de bênção, ó Pai. Que possamos nos apropriar devidamente do perdão que temos em Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Que possamos entender que na nossa luta contra o pecado, Tu estarás conosco e que podemos sim enfrentar e confrontar o pecado, mas de maneira correta. Ó Senhor, faça a obra nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.